Gostaria de estar compartilhando uma palavrinha aqui com vocês, que hoje o Senhor me fez lembrar em um momento, hoje nessa manhã, né, da minha vida, e me lembrou de Pedro e Judas, e me levou aos dias atuais, né, que Pedro, ele negou Jesus. A morte de Jesus já era um propósito de Deus, para a redenção, para a libertação, né, dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Então a morte de Jesus já era algo que era um plano, aonde entrou algumas pessoas ali. E Pedro, como Jesus já tinha dito, você me negará 3 vezes, ainda essa noite. E quando Pedro teve aquele momento de ver Jesus sendo levado, sendo arrastado, Pedro negou. E quando Jesus olhou para Pedro, Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: você vai me negar. Só que Pedro, ele prosseguiu. Ele, mesmo sabendo que ele errou, de repente ele entendeu aquele propósito que estava acontecendo naquele momento. Ele se arrependeu do que ele fez e esperou o Senhor vir ter com ele. Com certeza no coração de Pedro havia uma esperança. Eu errei, mas eu me arrependi. Por que eu fiz aquilo? Mas o Senhor, ele pode me perdoar, porque Deus é um Deus perdoador. E a sua misericórdia dura para sempre. E Pedro, ele esperou. E no dia que Jesus ressuscitou, que veio o tempo certo, Jesus veio até Pedro e edificou uma igreja em Pedro. E assim foi com Judas. Judas, ele traiu a Cristo, mesmo sabendo de todo o propósito. Talvez ele não entendeu o propósito de Deus para a vida de Jesus, porque Jesus, ele só veio por um propósito. Ele não veio para ficar na terra morando por muito tempo. Ele veio, mas ele iria voltar para o céu. Esse lugar que não pertencia a ele, esse mundo cheio de pecados, cheio de injustiças, não pertence a Jesus. Para ele andar neste lugar, para ele viver, ficar nesse lugar. Então, Judas, ele traiu Jesus. Ele levou os homens para poder capturar Jesus até a morte. Só que naquele momento que ele viu que ele caiu em si, ele se arrependeu. Pode até ter sido se arrependido, porque como a gente vai ver uma injustiça sendo feita até com as nossas próprias mãos, e a gente não vai se arrepender. Ele até se arrependeu, mas só que ele foi lá e tirou a própria vida. O que ele deve ter pensado? O que eu fiz? Não tem mais jeito, não tem mais perdão. O que eu fiz? Eu vou me matar então. Eu vou tirar minha vida porque eu não sou digno, porque eu não mereço perdão. Mas se Jesus veio por causa dos nossos pecados, se Jesus veio por amor de nós, que nós nem merecemos, como que Judas não entendeu esse propósito? E Deus hoje me fez lembrar disso, que eu venha ser como Pedro, que nós venhamos ser como Pedro e não como Judas. Porque muitas vezes as coisas estão ruins na nossa vida, muitas vezes a porta do emprego não está aberta, o casamento foi destruído, muitas vezes a doença bateu na nossa porta, ou um sonho que nós tanto queríamos não foi realizado, não foi concretizado. Então, o que a gente às vezes faz? Não tem mais jeito? Eu não vou ficar vivendo para Cristo. Eu vou para a igreja fazer o quê? Se eu já vou morrer, se eu já tô sem mesmo, então, por mim, eu não vou me importar. Então, em vez da gente pegar, se prostrar, se arrepender e clamar pelo Senhor, a gente faz o quê? Faz igual o Judas, a gente se afasta. A gente se afasta e a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, tudo aquilo que você vem fazendo, você vai ter o seu pago. Então, a morte vai ser né? Vai trazer para a nossa vida a morte, porque é o salário do pecado. Quanto mais a gente peca, vai chegar um certo tempo que vai ser pago, assim como um salário. A gente tem que trabalhar o mês todo para naquele dia, naquela data, a gente poder receber. Então, o salário do pecado é a morte. Por mais que a gente vá pecando, o salário, o bom pago pelo pecado será a morte. Então, irmãos, em nome de Jesus, que viemos lembrar de Pedro, que errou, que negou, mas se prostrou, se arrependeu e esperou Jesus vir ter com ele. Amém.